Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo para falar sobre o nosso Flamengo. No vídeo de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre um jogador que lá na Argentina acabou, no veículo do TNT, né, lá da Argentina, acabou vinculando ali com o Flamengo. Hoje o Barco, né, o Ezequiel Barco, ele está jogando no futebol da Rússia, no Spartak de Moscou. E segundo a imprensa argentina, o Flamengo teria ali um interesse nesse jogador. Ponta? Meia? Meia ponta? Ponta e meia? Vamos falar sobre esse cara, mostrar aqui para vocês. Eu acho que é um jogador, ele é extremamente conhecido, então a gente pode ter até um histórico, e que já adianto a vocês, nesse histórico há altos e baixos, que surpreendentemente, quando você vai olhar a idade dele, você se depara ali com 26 anos, o que parecia ser muito mais, né? Porque a gente já tá falando aí de Barco há muito tempo. Afinal de contas, ele apareceu muito novo. Então seja muito bem-vindo, chega aqui com a gente, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Muito importante aqui pro nosso trabalho, muito importante aqui pro nosso canal, essa sua passada aqui no nosso canal diariamente, deixando aquela curtida, deixando aquele like. Se puder hypar o nosso vídeo, que é gratuito, passa aí, ó, coloca aí o hypar para dar aquela moral, para ajudar na nossa divulgação aqui do nosso trabalho e aumentar e fortalecer a nossa comunidade. Fechado? É o seguinte, rapaziada, para começar, tá? Já tentamos a confirmação junto ao Flamengo e o Flamengo negou. Isso quer dizer que o Flamengo não está atrás do Ezequiel Barco? Não, porque o Flamengo vai negar todo mundo. Isso aí vai ser a política do José Boto, a ordem é essa. Então o Flamengo vai negar todos os nomes que serão vinculados, que serão ventilados, com a exceção do Jorginho, que, né, acaba saindo do controle e todo mundo já sabe, já tem negociação, então o próprio Flamengo até, de uma certa forma, já joga a responsabilidade para o jogador. Então já sabe que se lá na frente tiver uma possibilidade dele não vir, foi uma decisão dele, pois o Flamengo fez aquilo que era possível, inclusive financeiramente. Então o Flamengo não nega o Jorginho. Dos outros, minha impressão, serão negados, tá? E o que não quer dizer absolutamente nada. O do Ezequiel, o Barco é um desses exemplos. O Barco, para começar falando sobre ele, é o seguinte, ele é mais novo, né? Mas Pavon, que depois jogou no Atlético, tudo, né? Grêmio, Messa, esses jogadores, eles acabaram aparecendo ali num recorte semelhante, parecido, um no Boca Juniors, outros no Independente. No futebol argentino receberam muito destaque. O Barco era o mais jovem entre todos eles e era o que mais tinha aquela expectativa, né, de, cara, esse cara pode ser, né, pode se tornar. O Barco sempre teve isso. Ele é um velho conhecido do torcedor do Flamengo, afinal de contas foi ele o autor do gol do Independiente, né, naquele pênalti do Maracanã na decisão da Copa Sul-Americana. Ele muito jovem foi lá e fez a cobrança. E com 18 anos até, ele ficou muito pouco tempo no profissional do Independiente, ele já teve a sua transferência. E na ocasião foi para os Estados Unidos. E aí é aquilo, né? Com 18 anos, já estava vivendo uma época nos Estados Unidos, da Major League Soccer, né? De pegar jogadores sul-americanos e até jovens talentos norte-americanos, por exemplo, argentinos para o futebol norte-americano, por exemplo, o Almada. O Almada vai pro futebol dos Estados Unidos, mais um, né? E já estava vivendo esse momento. E aí o Barco foi para lá. Perfeito. Até aí a gente não tem nada com isso, né? Há alguns anos, né, atrás a gente trouxe aqui sobre o Luiz Araújo. E eu, faço sempre esse compromisso com vocês, né? De trazer análise sobre o jogador individual, o Flamengo tá negociando e tal. Vocês recebem, né, aquele vídeo completinho, que na minha opinião fica muito legal para você conhecer, reconhecer o cara e tal. Como a gente vai continuar fazendo, tá? Se o Flamengo tiver algum, a gente vai sempre trazer, então fica ligado aqui no canal. Quando eu tô analisando o Luiz Araújo, porque o intuito é ficar vendo o atleta para trazer tudo para vocês. Quem havia me chamado a atenção era o Barco. Tanto que no vídeo do Luiz Araújo eu falo, gente, quem tava jogando lá também era o Barco, que bola parada e tal. Tava muito bem no Atlético, muito bem. E esse a gente viu, porque foram muitos jogos que a gente buscou do Luiz Araújo. E ele trabalha por dentro, ele trabalha na esquerda, trabalha na direita e segue sendo um jogador extremamente versátil. Falando de posicionamento, ele joga como um ponta pelo lado esquerdo, falso ponta pelo lado esquerdo, pelo lado direito já atuou, por dentro já atuou, como um segundo atacante. Até nesse vídeo eu falo para vocês sobre essa polivalência, digamos assim. Tem duas posições que eu acho que são as mais prováveis e que o Felipe tem utilizado bastante os atletas.
para fazer essas funções, eu acho que ele vem no Flamengo. E aí, ele vai pro futebol dos Estados Unidos. Ok. Em 2022, ele fica fora da Copa do Mundo, né, de 2022, e aí ele volta para o futebol da Argentina. Chega no futebol da Argentina, ele vai para o River Plate, num excelente negócio, pois o River Plate contrata o Barco da seguinte forma: opção de compra, então é aquilo. O contrato tinha ali, né, bem protegido, empréstimo com opção de compra. O River Plate vai e exerce a opção. Só que não rolou, galera. Pô, tava até agora, há pouquíssimo tempo. Não rolou. Não rolou no River Plate, não foi, né, aquilo. É um bom jogador, mas não foi, não rolou. E aí o River Plate começa a receber negociações já em 2024. Tem no futebol da Arábia, ele recusa, e ele vai pro futebol da Rússia. O River faz uma boa venda pro Barco. Torcedores do River não ficaram nem um pouco com saudades da sua passagem no River Plate. E ele vai pro Spartak de Moscou. Cara, não é o principal hoje time russo, né? É muito conhecido, é tradicional, mas não lidera campeonato tal. Mas ele tem ido muito bem. Individualmente, está vivendo uma fase muito boa, com os números muito positivos, né? Como, por exemplo, certamente aí vocês já passaram por esse número. Ele tem 35 jogos, 14 gols e 9 assistências, que tá muito legal. O que não é comum na sua carreira. Como, por exemplo, no River Plate, onde ele tem 127 jogos, ele tem 17 assistências. Então você vê que assim, 17 gols, perdão, e 19 assistências. Ele é um jogador que, na minha opinião, acaba se contabilizando até nos seus números individuais pelo número de assistências. Acho que ele é um cara de um meia mesmo. E aí vamos lá. Hoje na Rússia, ele é o primeiro em passes no campo rival, é o primeiro de passes no último terço, é o primeiro em efetividade de passes para frente, é o primeiro em corridas em progressão para frente, segundo em chances criadas, segundo em duelos ganhos, né, aquele famoso 1 contra 1, perdão, terceiro goleador, né, em gols, e terceiro em assistências. Vejo hoje ele com 26 anos, cara, parece que já tem muito mais, porque já conhecemos ele há muito tempo, né? Ele com bons números. Mapa de calor, só antes, falando até de idade, né? Pô, ele passa anos, ele tá com 26. Só agradecer a cada um de vocês que perdeu, alguns segundos lá, desejando feliz aniversário. Muito obrigado de coração aí pelo carinho de vocês, por cada mensagem. Eu creio que eu tenha respondido todos vocês, tá? Que haviam me parabenizado até o momento que estou gravando esse vídeo, tá bom? Então, muito obrigado aí pela moral de vocês e por esse ato de gentileza, tá? Agradeço. E ele tá jogando periodicamente hoje, né? No Spartak, todos os jogos, é titular absoluto, tá sempre no time na semana, né? Do futebol russo, tá indo muito bem. É o jogador das bolas paradas, bate o pênalti, bate os escanteios e trabalha como esse meia pelo lado esquerdo, né? Esse falso ponta, vamos chamar assim. Alguns números que chamam a atenção. É o número de assistências dele, né, que é um bom número, ações por jogo, a bola passa muito por ele, e grandes chances criadas. Consequentemente, né, tendo ali alguns passes decisivos, importantes, a eficácia tá alta. Então assim, ele tá com muito bons números. No Flamengo, o Felipe, hoje, o que eu enxergo, tá? O Flamengo contratou o Ezequiel Barco. Chegou no elenco do Flamengo. O que o Felipe vai fazer com ele? Na minha opinião, vai colocar ele na ponta esquerda. Pra mim, ele vai colocar ele na ponta esquerda, tá? Ele não vai mexer em Arrascaeta, óbvio, não vai mexer em Bruno Henrique, eventualmente Pedro. Pelo lado direito, ali é o Gerson, é o Luiz Araújo e tal. Vai colocar na ponta esquerda. Colocou na ponta esquerda, eu acho que ele é um falso, em aspas, ponta esquerda, mas apesar, é porque ele não é esse pontinha velocista que a gente tem na nossa cabeça, né? Ele acaba sendo um cara mais de construção. E usaria bastante ele quando é uma posição que o Felipe tá rodando todo mundo, né? E agora recentemente jogou o Cebolinha. Já jogou até o Michael nessa posição. E com certeza ele iria utilizar o Barco. Atrás, ao lado, né, do atacante. Às vezes, aquelas substituições que tem ali, joga às vezes no 4-2-4 e tal, em alguns momentos, né? Ele seria esse jogador também mais à frente, porque ele ia ficar flutuando atrás do atacante, onde é a posição também do Arrascaeta. Então eu acho que se o Flamengo contrata esse jogador, a gente ia ver bastante. Talvez do lado direito nem tanto. O Felipe Luiz vai ficando nítido que vai encaminhando para perna invertida. Lado direito são os canhotos, lado esquerdo são os destros. Então não acredito que teria um destro pelo lado direito. Ele tem feito muito pouco
esse experimento. Acontece mais de um canhoto trabalhar pelo lado esquerdo, mas o destro trabalhar pelo lado direito não, porque senão ele vai ter que alargar, vai dar profundidade. E o Wesley? Como é que vai ser? Porque o Wesley precisa daquele corredor. Então, ele puxa sempre um canhoto para fazer diagonal. Então, eu não acredito que o Barco iria trabalhar pelo lado direito. Mas no Flamengo, certamente, lado esquerdo e por dentro. Até tem essa característica de um... Ele é engraçado, porque ele vem de uma linha de um jogador argentino que não é ponta e não é um que eles chamam lá engante. Ele não é nem ponta e nem um engante. Ele fica ali meio que no meio termo. Consegue fazer as duas ali, mas não tem a característica de nenhuma das duas também. Assim a gente pode dizer, né? O Almada, por exemplo, ele é mais um engante. Até que fisicamente eles se parecem, né? Ele é mais um engante. O Pavão é mais um ponta, né? O Mesa é mais um ponta. O Barco flutua ali entre as duas funções, tá? Grande abraço, tamo junto, deixa o seu like, a gente vai se vendo novamente, agradeço a você pelos votos de feliz aniversário. Tamo junto, tá, galera? A gente vai se vendo aí, um abração.